Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer mais uma ficha de personagem pra vocês. Vocês gostaram, vocês estão pedindo mais, eu tô trazendo. E hoje eu quis compartilhar com vocês um conceito que eu achei bem bacana. Eu sei que eu já trouxe um ocultista lâmina paranormal, né? Ocultista combatente, né? Que vai pra cima, que dá dano. Mas eu também queria trazer esse outro tipo de ocultista que não é um lâmina paranormal, mas ele serve pra combate e vocês vão entender. Ele nem usa arma corpo a corpo, mas vem comigo. Então hoje a gente vai falar aí de um atirador fantasma, né? Vocês já viram no título, vocês vão entender quando eu chegar nas armas dele, quando eu chegar nas habilidades, mas tá bem bacana, né? Então a gente tá falando de um ocultista conduite de origem acadêmico Nex 50%, com esses atributos que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Então ele tem 1 de força, 1 de agilidade, 4 de intelecto, 2 de vigor e 3 de presença. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa, ele é um ocultista conduite com 1 de agilidade, como é que ele vai bater? Calma que você já vai entender, e se você manja do sistema de ordem, você já deve estar sabendo o que eu fiz nessa ficha. Os pontos de status dele também já estão aparecendo aí, ele tem 50 pontos de vida, 90 pontos de esforço, isso é importante, ele vai precisar, 55 pontos de sanidade e a defesa dele é 11, mas é porque eu não foquei em equipamento, isso aqui tá livre, vocês podem colocar proteções reforçadas, colocar proteções amaldiçoadas, enfim, aumentar bastante essa defesa. Eu foquei só no intuito dessa ficha, que era fazer esse atirador diferenciado. E vamos para a lista de perícias dele, né? Porque ele tem algumas, não tantas quanto um especialista, mas ele tem bastante. Ciência, diplomacia, fortitude, iniciativa, intuição, investigação, ocultismo, percepção, reflexo, sobrevivência e vontade. Então, como eu falei, não são tantas perícias quanto de um especialista, mas tem bastante o suficiente para o foco, para o objetivo dessa ficha. E indo para as habilidades e para os rituais, a gente tem aqui algumas coisas bem bacanas para falar para vocês. Começando, obviamente, pelo poder de origem, que é o saber é poder, e também os poderes de trilha, que é o ampliar ritual e o acelerar ritual. O ampliar ritual é aquele que aumenta o alcance do ritual em um passo, e também o acelerar é aquele que vai deixar você executar um ritual como uma ação livre. E se você não sabe como que esses poderes funcionam, eu já fiz vídeo falando dos poderes de ocultista e poderes de trilha, tá tudo no card aqui em cima, deve estar estourando aí na tela, pode clicar para dar uma olhada, beleza? E como poderes de classe, a gente tem um poder de classe padrão, um poder paranormal e a versatilidade, que é aqui que o bicho pega. O poder de classe é o ritual predileto, eu escolhi o amaldiçoar arma, vocês já vão entender, porque ele vai precisar usar esse ritual bastante, e quanto menos P ele gastar com ele, melhor. O poder paranormal é o potencial aprimorado com afinidade, então ele vai ter bastante pontos, vocês viram ali que ele tem bastante ponto de esforço, é justamente por causa do potencial aprimorado com afinidade. E com a versatilidade, eu peguei o Lâmina Maldita, que é a primeira habilidade de trilha do Lâmina Paranormal. Então aqui a gente consegue amaldiçoar as armas e atacar com elas usando o ocultismo. E antes de falar como esses ataques vão funcionar, porque eu acho que é a parte mais legal desse personagem, a parte mais divertida, vamos falar da longa lista de rituais que ele tem em Nex 50. O amaldiçoar arma de morte, até porque vocês já viram que ele é um personagem com afinidade em morte, amaldiçoar tecnologia, decadência, embaralhar, armadura de sangue, esses dois para dar uma defesa, vocês comba os dois, fica bem bacana. Definhar para dar aquela ajuda pros outros personagens e até para ele mesmo conseguir acertar o bicho dependendo da defesa dele. Se for um monstro muito forte, esse definhar consegue dar uma ajuda, né? Tela de ruído também é bom para dar aquela defesa, ele pode ser usado como reação, então isso é bem bacana. Descarnar e hemofagia são ótimos rituais. Vocês estão vendo que eu tô colocando muito ritual de dano e vocês já vão entender o que eu fiz, beleza? A gente tem também o Espirais da Perdição, que é um outro ritual ali de debuff, né, que vai ajudar o time e você também a acertar, a deixar a criatura, deixar o alvo mais fácil de ser acertado. O Aprimorar Mente, para te dar mais 1 de intelecto ou de presença, dependendo do que você estiver passando ali no momento, pode ser interessante. E a Coincidência Forçada, também para te dar aquela ajudazinha ali para executar no meio do combate, é sempre bom ter esse ritual, é bem bacana. E agora vamos falar das armas dele. Como eu falei para vocês, eu não foquei em acessório, então vocês podem colocar outros acessórios que vocês quiserem, equipamentos ali para dar um pouco mais de defesa, isso é inclusive importante. Mas vamos dar um foco, vamos falar do que ele realmente foi feito, né? Então o que acontece é, eu coloquei 2 revólveres no inventário dele. E como que ele vai usar esses 2 revólveres? Você vai falar, mas ele não tem o combater com 2 armas. Como é que ele vai usar os 2 revólveres? Ele não vai precisar de combater com 2 armas. Por quê? Os 2 revólveres são ritualísticos, essa é a primeira, e um deles é senciente
e o outro energético. Então como que ele vai funcionar, né? No começo do combate você pode estar sempre com o seu revólver senciente na sua mão. Quando começar o combate você pode usar um ritual de amaldiçoar a arma nele e jogar ele pro alto gastando 2 PE, ele é senciente, ele vai ficar voando ali. Você pode usar uma bandoleira que eu coloquei também aqui no inventário e sacar o seu revólver com o ritualístico energético. E se você quiser, você pode gastar 4 PE para usar o acelerar ritual, usar o amaldiçoar arma como ação livre, que tem desconto de PE, porque além dele ser o seu ritual predileto, que diminui um ponto de esforço para usar, você tem ele com mais um decréscimo de 1, porque você tem do Lâmina Maldita. Então basicamente você consegue economizar PE, usar o acelerar ritual e executar ele como uma ação livre. Você vai ter as 2 armas amaldiçoadas prontas para atirar no primeiro turno. E aí depois disso você tem um monte de pontos de esforço e um monte de ritual de dano que você pode colocar nas 2 armas e dar 2 tiros no mesmo turno, e quem sabe acertar os 2 rituais. Isso com certeza vai dar muito dano nos monstros. Mas e aí, curtiu a ficha? Gostou da ideia do personagem que eu trouxe? Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo e não esquece também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos montando fichas, falando do Warden, falando dos Sinais do Outro Lado que tá acabando, mas tem outros RPGs vindo aí. E não esquece também de fazer o download da ficha, ela tá aqui no primeiro comentário fixado. Todas as fichas que eu faço estão sempre livres para download, vocês podem baixar, mudar o que vocês quiserem, adicionar coisa, tirar coisa, enfim. E deixa um comentário também dizendo o que você achou da ficha, se você queria que mudasse alguma coisa, se você tem alguma sugestão de personagem ou de ficha pra gente fazer. Tem um monte de gente dando muita sugestão, eu sempre uso as sugestões de vocês para me basear nos vídeos que eu faço, então continue mandando, que eu sempre tô lendo e trocando essa ideia com vocês, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.